Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou apresentar aqui para vocês hoje, bem sucintamente, um tema que parece apropriado, que compõe a nossa disciplina de História Contemporânea aqui na Universidade Federal do Amapá. Eu que me chamo Daniel Chaves, vou falar com vocês sobre a Revolução Chinesa. Não é exatamente um costume dos mais recorrentes, não é? Que assuntos de história do Extremo Oriente ou do Oriente estejam presentes nos currículos das graduações em História no Brasil. Por quê? Porque até muito pouco tempo atrás não era exatamente uma realidade das mais comuns a intensidade das relações entre os países dessa região e o Brasil. Apesar de sempre ter tido uma enorme curiosidade a respeito da história do Japão, da história chinesa, inclusive, uma certa dose de questões culturais influenciando. Mas isso que a gente está chamando de uma história da China sendo descrita aqui, eu vou tentar mostrar para vocês as fronteiras desse enorme país. Tá? Está aqui meio que centralizado no mapa. As razões pelas quais a gente está falando um pouco da história da China dizem respeito ao óbvio processo, contemporaneamente falando, da China ser um enorme e fundamental jogador, player do sistema internacional contemporâneo. Não obstante, a China é o maior parceiro comercial do Brasil e a gente tem assistido um crescimento razoavelmente robusto do ponto de vista dos estudos na área das humanidades no Brasil a respeito da China, para tentar justamente compreender melhor essa enorme nação que é composta por diversas dezenas de grupos étnicos, que é composta por uma imensa diversidade de biomas, de geografias, e que nos últimos 50 anos se tornou um país, digamos, exemplar do ponto de vista do desenvolvimento, especialmente econômico, por se tornar um país que saiu de um quadro de razoável pobreza para se tornar uma das principais potências mundiais e, de forma absolutamente heterodoxa, isso acontece sob a égide de um governo que se tornou o governo na década de 50 e até hoje assim permanece, anunciado, auto-intitulado como de esquerda, como comunista. Então tudo isso é muito surpreendente e a história chinesa é uma história singular. Tá? Para vocês terem uma ideia do que representou o crescimento chinês, vou mostrar para vocês aqui um gráfico muito simples, tá? Disponibilizado no Google sobre o Banco Mundial, em que mostra o PIB chinês, que é essa linha azul, se manteve razoavelmente, trafegou razoavelmente em certa horizontalidade até os anos 2006, quando começa uma arrancada que vai tirar o PIB chinês de 2,7 trilhões de dólares para 14,3 bilhões de dólares 13 anos depois. Ou seja, esse PIB chinês, entre, vamos dizer assim, 2006 e 2019, multiplicou-se por 7 vezes, fazendo da China uma grande potência econômica global. Vários assuntos que a gente pode citar como destacáveis para a gente falar um pouquinho sobre esse país incrível e destacar variadas importâncias. Talvez uma disciplina optativa que tratasse de história da Ásia contemporânea ou moderno contemporânea fosse uma boa solução. Mas vamos entender um pouquinho do que foi essa Revolução Chinesa, que na verdade é o grande processo de transformação da China no século XX. Nós poderíamos dizer que a nossa aula de hoje é uma aula que fala disso, de como dois momentos são fundamentais, especialmente na sua primeira metade do século XX, como uma inflexão na história chinesa. O primeiro desses momentos é o momento da Revolução de 1911,
também conhecida como a Revolução Xinhai, ou a Revolução Chinesa, que terminou a última dinastia imperial da China, marcando o fim de 2000 anos de governo imperial e início de uma era republicana naquele país. Quando a China sofre sua primeira derrota para o Ocidente, na Primeira Guerra do Ópio, em 1842, uma cultura conservadora da corte restringiu os esforços de reforma, não querendo ceder autoridade para essas autoridades locais. Após a derrota na Segunda Guerra do Ópio, 18 anos depois, os Qing começaram os esforços para se modernizar e se apropriar de tecnologias ocidentais, percebendo que havia uma certa superioridade tecnológica em jogo. Então, depois de uma primeira geração de sucesso relativo na importação de tecnologia naval e armamentista, a derrota em 1895, na Primeira Guerra Sino-Japonesa, acabou mostrando que não era só uma questão de mudança tecnológica, mas também de mudança institucional sendo exigida. Nesse século XIX, a gente já falou, e não custa repetir, que os Qing inventaram vários desafios ao seu domínio, especialmente em incursões estrangeiras, as duas guerras do ópio contra potências ocidentais liberadas para a Grã-Bretanha resultaram na perda de Hong Kong, abertura forçada de tratados para o comércio internacional e concessões significativas em cidades privilegiadas com governos que eram extraterritorialmente não chineses. Após a derrota na Guerra Sino-Japonesa, a China imperial foi forçada a abrir mão do território, perdendo Taiwan. Onde fica Taiwan? Vocês fazem ideia? Eu vou mostrar para vocês onde fica Taiwan, porque Taiwan vai ocupar um papel super importante na história chinesa. Taiwan está aqui. Essa é a ilha de Taiwan. Tudo bem? Depois a gente vai ver porque elas são super, até hoje, importantes. Vamos em frente. E perdeu parte da Manchúria. Onde fica a Manchúria? A Manchúria fica aproximadamente nessa região aqui, perto, logo acima de Pequim, da Mongólia interior, até essa região de fronteira com a Mongólia, com a Rússia e com a Península Coreana. Ok? Vamos em frente. A combinação de crescentes demandas tanto do Japão, que era um ator imperialista nessa época no Oriente, quanto do Ocidente, além da frustração do governo manchu estrangeiro personificado pela corte Qing, e o desejo de ver uma China unificada de forma menos paroquial em perspectiva, alimentou o nacionalismo que estimulou ideias revolucionárias. Então, parte das elites chinesas, mesmo com tentativas Qing de fazer alguns esforços de última hora em reformas constitucionais, abolindo o sistema de exames que limitava o poder, né, político às elites, acabou chegando a uma debacle. Diante desses crescentes desafios estrangeiros, trabalhou para modernizar as forças armadas, Qing, mesmo assim, com o enfraquecimento do poder central. Esse tribunal acabou também tentando uma centralização limitada do poder, criando assembleias eleitas e aumentando o autogoverno provincial. Mesmo com um certo controle dentro da China nesses anos, milhões de chineses que viviam no exterior, especialmente, e os chineses, como nós sabemos, são muitos, especialmente no Sudeste da Ásia e nas Américas, começaram a pressionar por uma reforma generalizada ou por uma revolução. Então, o sujeito que é para muitos o pai da China contemporânea, Sun Yat-sen, certo? Que é esse sujeito aqui, que eu vou mostrar para vocês. Sun Yat-sen. Estão vendo? Várias fotos dele. Como diz o livro da Stella Dong, The Man Who Changed China. O homem que mudou a história da China. E, de certa forma, mudou mesmo. Sun Yat-sen liderou o amálgama de grupos que formavam a Aliança Revolucionária, que era a defesa da substituição, basicamente, do governo Qing por um governo republicano. O próprio Sun era um nacionalista nesse contexto. Tanto os líderes revolucionários quanto os chineses do exterior que financiavam os seus esforços tinham raízes no sul da China. A Aliança Revolucionária tentou 7 ou mais revoltas, várias revoltas que antecederam a Revolução,
a maioria das quais se originou nessa região do sul da China e foram impedidas pelo exército. Até que, finalmente, no outono de 1911, conjunto certo de condições acabou transformando o levante de Wuhan em uma revolta nacionalista generalizada. Com a criação da República da China e o estabelecimento da sede do governo em Nanjing, mesmo com essa criação, houve um vácuo de poder em certas regiões, resultando no surgimento do que é o conceito, vamos dizer assim, ipsiliter em língua portuguesa, dos senhores da guerra. Os senhores da guerra que frequentemente controlavam territórios sem reconhecer o governo nacionalista, resistindo, e pressionavam para que essa reforma revolucionária não fosse tão abrangente. Então, em um primeiro lugar, a Revolução de 1911 buscou unificar o país, inclusive, nesse sentido. As nações estrangeiras permaneceram, obviamente, com certa cautela, buscando permanecer neutras por terem investimentos, embora muito preocupadas em saber se os tratados resultantes da Guerra do Ópio seriam preservados. Os Estados Unidos, em 1913, foram um dos países que estabeleceram relações diplomáticas plenas com a nova república, assim como Japão, Rússia e Grã-Bretanha, possivelmente apostando na tese que que uma China republicana tenderia a ser uma potência com menor interesse em extrapolar as suas fronteiras em influência e, com isso, podendo, inclusive, entender que a república poderia estar contida no seu próprio território, o que é um erro estrondoso. Nós aqui em História Contemporânea já vimos que repúblicas extrapolam sim fronteiras e também podem sim agir como império. Então, apesar dessas várias sucessões dinásticas que caracterizaram os 2000 anos de Império Chinês, a Revolução de 11 foi pioneira porque ela derrubou completamente uma monarquia e tentou estabelecer uma república para espalhar ideias democráticas por toda a China. Desde a década de 20, as duas grandes forças dominantes, nacionalistas e comunistas, e vocês vão entender que até hoje são essas duas das grandes, as protagônicas forças políticas na China, essas forças veem, obviamente, a revolução de uma forma razoavelmente distinta. Ambas as Chinas reconhecem Sun Yat-sen como o pai da nação, o fundador. Só que, por conta dos conflitos decorrentes da Guerra Civil Chinesa, para Taiwan, para o Kuomintang, como nós vamos ver, Sun Yat-sen não é só o pai da nação, mas ele é o pai da República da China. No continente, no entanto, dominado pelo Partido Comunista, Sun Yat-sen é visto como um homem que ajudou a derrubar os Qing, o que criou condições para a fundação do Estado comunista em 1949, que aí sim tem Mao Tse-tung ou Mao Zedong, como preferirem, o verdadeiro pai da República da China. Vamos em frente. Nos primeiros 15 anos após 1911, pouco progresso aparente foi feito, porque os senhores da guerra, que eram políticos com exércitos particulares, lutaram contra as sombras vamos dizer, o que a gente está chamando de sombras, a gente está chamando de áreas onde a soberania está tecnicamente em disputa, e barganharam não só entre si, mas contra esse governo central. Durante esses anos, os nacionalistas sob Sun Yat-sen foram ganhando lentamente apoio popular, mas perceberam que precisavam da ajuda do exterior para derrubar os senhores da guerra e estabelecer um governo central forte. Depois de pedir ajuda para os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão, sem muito sucesso, buscaram apoio da Rússia soviética, já que Sun Yat-sen tinha uma relação privilegiada com os socialistas. Então, foram convidados conselheiros técnicos e políticos russos para virem a Cantão. Onde fica Cantão? Vocês fazem ideia onde fica Cantão? Vamos ver onde fica Cantão no mapa? Onde será? Deixe-me localizar para vocês. Porque eu joguei Cantão, como tem uma marca de roupas no Brasil bastante famosa, chamada Cantão, quando eu fui jogar no Maps, ele me jogou para várias e várias lojas da Cantão. Mas Cantão, vamos botar aqui no mapa,
tá? Que é onde fica a cidade de Gwangju. Olha aqui. Estão vendo? Aqui é onde fica Cantão. Essa é a região. Como vocês podem ver, olha, fica ao sul da China. Tá vendo grifadinho aqui em vermelho? Próximo onde fica Hong Kong, Guangxi, certo? Já praticamente numa fronteira com o Vietnã e o Laos, um pouco próximo, né? Comparado ao tamanho da China, é bem próximo do Laos, do Camboja e do Vietnã. Principalmente do Vietnã, que faz fronteira, né? Enquanto o Laos faz uma fronteira pequena, o Camboja faz quase nenhuma. O partido, então, soviético, comunista, ajuda a construir esse exército revolucionário. E acaba sendo admitido, em 1921, em parceria com o Partido Nacionalista, o Kuomintang, o Partido Comunista Chinês, que decididamente iria ajudar, e muito, desde a década de 20 do século XX, a mudar a história desse país, ajudando a organizar operários e camponeses para ajudar nesse processo revolucionário. Em 1926, a Revolução, que estava trôpega, com o exército dos nacionalistas, sob a liderança de um então jovem general, que só vai falecer e sair do cenário político com a sua morte em 1975, Chiang Kai-shek, começou a marchar para o norte de Cantão na direção de unificar toda a China. À frente dele estava um exército de propagandistas que incitaram o povo contra os senhores da guerra, apoiando o nacionalismo chinês, e como resultado dessa jornada empreendida por Chiang Kai-shek, em 1926 começa uma jornada de resolução dessa questão de soberania e de unidade nacional chinesa. No norte da China, já na virada da década de 30, começou a surgir uma ameaça de guerra com o Japão e também uma ameaça de intervenção britânica e dos Estados Unidos, que não desejavam ver um novo governo na China, do Kuomintang, mesmo sob influência comunista ou russa. Então a República, na medida em que foi começando a virar de cara, a mudar sua face para a esquerda, também começou a sofrer certas retaliações. E aí, evidentemente, começou a existir uma situação de extrema pressão. A decisão de Kai-shek foi a de romper com a Rússia, e isso levou a um choque com os chamados comunistas chineses, com o Partido Comunista Chinês. Então, em 28, com a fundação do atual governo nacionalista da China, mesmo tendo o apoio inicial dos soviéticos, acabou se orientando a uma relação amistosa com alguns dos oponentes soviéticos daquele contexto. A luta entre os comunistas e o governo durou entre 28 e 37, quando, por conta do imperialismo japonês no Oriente, as tensões entre comunistas e nacionalistas, entre o PCC, entre o Partido Comunista da China e o Kuomintang, começaram a se diminuir por conta da ameaça externa que unia ambos em termos de preocupações. Então, como nós falamos, a fundação do Partido Comunista Chinês, né, na década de 20, que existia apenas como um grupo de estudo mais à esquerda, mais radical à esquerda, dentro do Partido Nacionalista, que o Partido Comunista, sem dúvida alguma, que foi fundado em Xangai, atuou num primeiro momento em apoio ao Kuomintang, ao nacionalismo chinês, tanto com relação à unificação do país, quanto com relação à ameaça japonesa, quando da invasão da Manchúria, entre 36 e 37. Mas as relações entre esses nacionalistas e comunistas foram uma relação extremamente tensa, inclusive com momentos análogos ao terror dos processos revolucionários, quando os nacionalistas, em 27, se voltaram contra os comunistas no interior do partido, com casos de violência extrema ou até de expulsão do partido. Então, o que nós temos aqui é um governo dessa República da China lidando com um cenário extremamente adverso, de invasão japonesa, de levante comunista e de insurreições de senhores da guerra. Isso levou, em larga medida, a uma certa deterioração do poder dos nacionalistas chineses na República da China. E durante a Segunda Guerra, o apoio, por conta da situação que a China foi sujeita, de um certo descontentamento com os nacionalistas, o apoio popular aos comunistas acabou aumentando. Autoridades dos Estados Unidos na China
relataram, inclusive, uma repressão ditatorial à dissidência em áreas controladas pelos nacionalistas. Ou seja, os comunistas, que eram, nesse momento, uma dissidência minoritária perante o governo nacionalista, começou pouco a pouco a ganhar força política, a ganhar espaço dentro do jogo político e a, quem sabe, poder ter sucesso na direção de uma tomada de poder. Então o Partido Comunista teve sucesso nesses esforços iniciais, elogiado por camponeses com muita adesão no interior do país, por conta de uma pauta fundamental, que foi a da reforma agrária, e por uma militância bastante aguerrida, especialmente na defesa dos interesses de classe, que é uma característica predominante nesse sentido. Em 1945, após a Segunda Guerra, a situação em um cenário de certa união, especialmente contra a possibilidade da invasão japonesa se prolongar, acabou levando à reunião dos líderes do Partido Nacionalista e Comunista. Como nós já falamos, Chiang Kai-shek e Mao Zedong, que, reunidos-se para falar sobre um novo governo pós-guerra, acabaram concordando sobre a importância da democracia, de um exército unificado e de igualdade para os partidos políticos chineses sem perseguição política mútua. Essa trégua, no entanto, acabou sendo bastante tênue. E mesmo com a tentativa do famoso general americano George Marshall, aquele do Plano Marshall, em mediar um acordo, logo em seguida, em 1946, começou uma guerra civil total, muito promovida por anos e anos de desconfiança que frustraram esses esforços de um governo de coalizão. Na medida em que a guerra civil ganhava força entre 47 e 49, a eventual vitória comunista parecia ser cada vez mais provável. E embora os comunistas não tivessem nenhuma grande cidade após a Segunda Guerra sob seu controle, já tinham uma organização superior do ponto de vista militar, um moral militar elevado e forte apoio popular, especialmente no interior do país. Em 1947, nesse contexto da guerra, o governo da República da China, o governo nacionalista, já começava a pensar na costa da província de Fujian, a província insular de Taiwan, como um potencial ponto de retirada. Embora os funcionários do governo Truman não estivessem convencidos da importância estratégica para os Estados Unidos com a China nacionalista, ninguém, naquele momento em que o comunismo começava a se promover como uma tendência decisivamente participante das grandes discussões, das grandes rivalidades do século XX, poderia ser muito ruim para os Estados Unidos um predomínio de toda uma Ásia chinesa e russa, principalmente, comunista. Então a ajuda militar e financeira aos nacionalistas, mesmo durante sua dificuldade, acabou continuando, embora, evidentemente, não no nível que Chiang Kai-shek gostaria. Em 1949, depois de uma série de vitórias militares, então, Mao proclamou o restabelecimento de um novo governo, de uma república popular da China, fazendo com que, por uma conjuntura, Chiang Kai-shek e suas forças fugissem para Taiwan, se reagrupando e planejando, quem sabe, a retomada do continente. Então, isso acabou estabelecendo, gente, um cenário que se arrasta até os dias de hoje, em que há uma China popular, uma China comunista, uma China continental, que é a que nós conhecemos, e há uma outra China que também reivindica a sua legitimidade, que é uma China republicana, nacionalista, que está insularizada em Taiwan. A última luta direta entre essas forças acabou culminando na captura de Hainan. Fica bem próximo de Taiwan, um pouquinho abaixo, sendo tomada pelos comunistas. E um evento que acaba fazendo com que se acelere a presença americana, que é fundamental para compreender a sobrevivência de Taiwan, foi a Guerra da Coreia. Com todo o risco da expansão comunista que levou o governo americano a colocar uma frota, sua 7ª frota, no Estreito de Taiwan para evitar que houvesse um ataque e que aquele conflito acabasse gerando algo novamente brutal no rescaldo da Segunda Guerra. Em 71, a ONU, na sua Assembleia Geral, admite a República Popular e não reconhece a República da China. Vamos chamar a partir de agora de China de Taiwan. Mesmo Taiwan sendo um membro fundador das Nações Unidas, né? E representantes de Kai-shek, acabando também recusando-se
a reconhecer os credenciamentos como representantes chineses, populares, e deixando a Assembleia. Então, essa dualidade entre China insular e China continental, nacionalistas e comunistas, Kuomintang e Partido Comunista, Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, é um pouco desse contexto da Guerra Fria, né, gente? Dessas dualidades bipolares da Guerra Fria. Então, nós temos essa situação atual, que é algo que faz com que nós tenhamos duas Chinas, apesar do reconhecimento bastante amplo de soberania de Taiwan, enquanto a China continental, o governo chinês continental do Partido Comunista, também reconhece que o que é a China continental e, na verdade, é Taiwan, que são os fugitivos, que são os chineses no exílio, uma situação bastante polêmica e bastante controversa, mas que, nesse momento, mesmo estando num estado de alta cooperação, de détente, vamos chamar assim, numa brincadeira com o que foi a Guerra Fria, a situação chinesa continental é a situação de não reconhecer soberania da chinesa republicana nacionalista de Taiwan e vice-versa. O problema ainda não está próximo de ser resolvido, mas não há, nesse momento, um estado de latência, uma perspectiva iminente de conflito. Há apenas uma dualidade, como se nós pudéssemos brincar, um fóssil da Guerra Fria, que ainda caminha aqui entre nós já na segunda década do século XXI. Ok, pessoal? Com isso, eu termino essa mini apresentação, apenas brevemente contextualizatória, sobre o que foi a Revolução Chinesa. Agradeço muito a atenção de vocês. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado.